Lucas 24, do 13 ao 35. Vou fazer essa leitura. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já esse o 3º dia que desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Santo Deus, nós rendemos-te graça por mais esse momento estar na tua presença, pela tua palavra, Deus, que foi lida. Pedimos, ó Deus, que esteja abençoando, aplicando no nosso coração, Deus, a tua verdade, aquilo que nós precisamos aprender e colocar no nosso coração, Deus, praticar também, Pai. Nos ajuda nesse momento, ó Pai, mais uma vez, para que nós possamos ser fiel à tua palavra, Senhor, e venhamos a falar somente daquilo que o Senhor quer, ó Deus, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, Deus. Abençoe a cada irmão que está aqui também, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar trabalhando no coração de cada um
e colocando, Senhor, aquilo que o Senhor quer, ó Deus. Nos usa como instrumento Teu. Neste momento eu te peço, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, esse texto é questão de ler ele, são bastante versículos, vários versículos, mas deixa muito claro para nós esse texto, quando Lucas narra, faz essa colocação de uma maneira bastante clara para nós, e ele mais detalhado, o evangelista Lucas, do que os outros que assim colocaram. Esse texto fala da morte e da ressurreição de Jesus. Também relata a caminhada com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Falar de Jesus é muito bom. Eu gosto muito de falar de Jesus, de ouvir de Jesus, porque a nossa fé é baseada em tudo que Jesus fez por nós. Nosso viver é Jesus, e nós precisamos disso. O Evangelho de Lucas traz para nós um amplo conhecimento, com suas narrativas muito profundas, e assim também muito transparente, para quem quer viver uma vida mais próxima com Ele ao seu lado. Então, para quem quer viver uma vida norteada, uma vida em que ele fala, Jesus está comigo, aquele que crê na promessa de Jesus, eu vou para o Pai, vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês, e eu vou estar sempre com vocês, vou estar cuidando de vocês, em todo o tempo. Não é só nos momentos bons, mas em todo o tempo. No momento ainda da dificuldade, no momento que você está passando por aflição, sofrimento, você está enfermo, muitas vezes, um problema na família, você tenha certeza disso, Jesus está com você. Se você realmente ama Ele, Ele está ali com você. Essa narrativa nós vemos aqui, os 2 discípulos, eles estavam voltando. Nós vemos aqui, já vamos entrar nos tópicos, eu separei 3 tópicos apenas, mas esse texto é muito rico, ele nos traz muito ensinamento. Se você ouvir uma pregação e outra pessoa pregando, ou talvez o mesmo pregador, uma outra ocasião, ele vai estar falando, e Deus vai estar falando no nosso coração, porque Ele é muito rico e nos traz muito ensinamento. Mas esses 2 discípulos voltavam decepcionados, tristes, com o acontecimento, e nós vamos já entrar nos tópicos aqui. Em primeiro ponto, que eu gostaria de estar colocando para os irmãos, Jesus caminha com eles. No versículo 14, versículo 15, está baseado nisso que nós vamos estar falando. Eles iam conversando. E no meio dessas conversas, nós podemos imaginar aqueles 2 homens conversando, as suas conversas, as decepções, os desagrados. O que será que eles estavam conversando? E uma coisa que chama muito a nossa atenção, já logo aqui nesse primeiro tópico, quando ele diz que seus olhos estavam como que fechados. Seus olhos estavam como que fechados. Enfim, me chamou muita atenção esse texto quando a gente depara, e eu creio que é do conhecimento de todos aqui, quando fala que os olhos daqueles homens estavam como que fechados. O texto não diz que os olhos deles estavam fechados, estava como que fechados. E é um ponto muito importante para nós estarmos analisando.
Está falando aqui espiritualmente, aqueles homens não enxergavam. Jesus estava ali com eles, andando com eles. E mais uma vez, eu gostaria de estar ressaltando, Jesus, ele sentia, ele sabia perfeitamente que aqueles dois estavam decepcionados, perturbados, tristes. E espiritualmente, os nossos olhos também podem estar fechados. Você já parou para pensar sobre isso? De repente você está dentro da igreja, ou qualquer um de nós, estar dentro da igreja e estar com os nossos olhos espirituais fechados. Fechados. Você ouve a palavra, você é exortado pela palavra, mas espiritualmente está ali. Jesus está ali do seu lado, ensinando, mas você não atende, você não enxerga. Isso é muito triste. Espiritualmente os nossos olhos podem estar fechados, não enxergar nada do que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos físicos bem abertos para ver tudo, um cisco que você vê na vida de uma pessoa, com um errinho que você vê na vida de uma pessoa, nós falamos, mas espiritualmente os nossos olhos estão fechados para ver as maravilhas, as grandezas de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, dia a dia. E o cuidado de Deus na nossa vida é continuamente. Não é só nos momentos da dificuldade, mas é no momento da alegria, em todo momento. É a Bíblia que diz isso, é promessa de Deus. É muito sério isso, irmãos, não enxergar. Mas também, às vezes, não ouvir a voz de Deus. Um outro ponto, muito importante também, nós precisamos estar atentos para isso. É não enxergar. O texto diz que ele estava com seus olhos como que fechado. Mas muitas vezes também nós não ouvimos. Por que não queremos ouvir? Mas existe um outro ponto muito importante na nossa vida. Nós podemos sim, como já disse, estar com os nossos olhos fechados espiritualmente, mas também podemos estar abertos, com os nossos olhos espirituais abertos, para ver o que Deus está fazendo por nós todos os dias, e nunca pensar que tudo de bom que nos é oferecido e do que nós desfrutamos no dia a dia é resultado da nossa capacidade somente. Às vezes nós temos uma tendência, digo nós de uma maneira geral, temos uma tendência de eu sou tal, eu estudei bastante, eu sou capacitado porque eu estudei. E se esquece de lembrar que se você é capacitado, sim, você se esforçou, sim, mas é Deus que deu a capacidade de você estar onde você está hoje. E isso que nós não podemos perder de vista. Se nós estamos, até nesse momento, se você está aí sentado nesse banco, e eu estou aqui, é porque Deus quis que você estivesse aí, é porque Deus chamou você, é porque Deus me capacitou e permitiu que eu estivesse aqui. Nós sabemos que Deus tem propósito na nossa vida, na minha vida, na sua vida, de todos aqueles que eu servo, de todos aqueles que são chamados. O segundo ponto que nos chama a atenção está no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele, Jesus, quem redimisse a Israel. Nós esperávamos. Jesus ali,
naquele momento, quando ele está falando com aqueles dois homens que foram seus discípulos, que ouviram a palavra, que Jesus exortou eles, que Jesus falou com eles, ensinou eles por um longo tempo. Jesus ficou 3 anos ensinando aquele povo, aqueles discípulos. Jesus faz ali uma pregação enfatizando o quê? As Escrituras. Isso que nos chama a nossa atenção aqui. Jesus fala das Escrituras. E esse é o ponto que eu gostaria de estar colocando. Jesus faz ali uma pregação, quando aqueles homens falam, nós esperávamos. Aí, o que aconteceu? Deu em nada, morreu, foi sepultado, acabou. É bom lembrar que Jesus está falando com pessoas convertidas. Jesus está falando com pessoas convertidas. O texto está falando hoje, meus irmãos, para nós, servos de Deus, que fizemos a nossa profissão de fé, que aceitamos o sacrifício de Cristo, que testemunhamos a Cristo, que falamos que nós servimos a Ele até o final, que confiamos na promessa dEle. É para Ele que Ele está dizendo. Nós corremos esse risco de ser como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Está falando com pessoas convertidas, pessoas que conviveram com Ele, foram ensinadas por Jesus. Precisamos aprender também. Eu marquei aqui 3 pontos muito importantes para nós. Precisamos aprender conhecendo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Nós aprendemos de Jesus conhecendo Jesus. Aprender de Jesus, conhecer a Jesus, viver em Jesus e crendo em Jesus. 4 pontos. Aprender conhecendo, vivendo, crendo em Jesus. Às vezes se apegamos tanto ao passado, até de um acontecimento, de um relato como esse de hoje. Eu creio que alguns dos irmãos já ouviram, ou talvez até já passou pela sua cabeça quando você lê um texto, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e vê a fé daqueles homens. Quando você vê, por exemplo, lá na carta de Hebreus, aqueles homens que não negaram sua fé, homens que foram mortos, maltratados, cerrados pelo meio, morreram. O que nós lembramos? Lá do passado, homens que sofreram. E a nossa mente se volta tanto para o passado e de repente eu posso correr o risco, eu e você, e dizer que pessoa de fé. Esses homens são exemplo. E se esquece que nós também estamos no caminho. Nós também somos servos de Deus. Podemos correr esse risco também de alguém te pressionar e eu quero ver onde está a sua fé. Será que eu e você temos fé tamanha tal? A não negar Jesus em momento algum. Jesus mostra para aqueles homens que eles precisavam crer nas Escrituras. As Escrituras relatam tudo sobre Jesus. Jesus fala para aqueles homens, falando através da palavra, que era necessário que isso acontecesse, mas que Ele ia ressuscitar. E aqueles homens estavam com seus olhos fechados, eles só viram a primeira parte, eles não esperavam
Ele não esperava a segunda parte, o milagre, a bênção da ressurreição. Nós cremos que Jesus está vivo, está conosco espiritualmente a cada momento. Por quê? Porque Ele não ficou no túmulo. Ele ressurgiu. Podemos estar também na mesma condição daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Só para nós refletirmos um pouco. Quando Jesus ele fala da Escritura para aqueles 2 homens, aqueles 2 homens andando, de repente Jesus se põe ao lado deles, começa a andar e começa a conversar, e entra no assunto, e expõe as Escrituras, mas mesmo assim eles não reconheceram, não abriu seus olhos, mesmo Jesus falando das Escrituras, que eles poderiam lembrar, não lembraram. Somente para refletir, não é para você responder, responda para você mesmo, essa pergunta que eu vou estar fazendo agora. O pregador, Jesus, era bom? Jesus pregou para aqueles 2 homens. A palavra era boa? E os ouvintes? Aqueles 2 não eram bons. Então, Jesus, o pregador, era bom. A palavra de Deus, ela é boa. Mas os ouvintes não era bom. Não estavam com seus olhos abertos. Não ouviram, não entenderam. Os ouvintes não eram bons. Quantas vezes Deus falou? Quantas vezes Deus fala? Já falou, fala com você e comigo, meus irmãos. Eu não estou aqui jogando para vocês. Eu também me incluo nisso que eu estou dizendo. Quantas vezes Deus já falou com você e comigo? E a gente não ouve, os nossos olhos estão como que fechados, parece que estamos dormindo. Deus está te chacoalhando, Deus está falando para você: olha, o tempo está passando, Quantas vezes, quanto tempo perdido. Tempo perdido, qual é esse tempo perdido? O tempo perdido, meus irmãos, é o tempo em que você e eu não ouve a palavra de Deus, não abre os olhos espiritualmente para ver, e para crer, e para viver, e para anunciar. As almas estão sedentas. Quantas pessoas estão precisando de ouvir? Não só no púlpito, mas ouvir a minha palavra, minha voz, a palavra de Deus, através de mim. Deus está falando que nós precisamos testemunhar, já estou quase concluindo, meus irmãos. O terceiro ponto que vai falar sobre isso, eu acabei de dizer, Jesus entra para mudar, versículo 29 até o 31, fala sobre isso. Eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Jesus entrou na casa daqueles 2 homens para ficar com eles. Jesus entrou para mudar. Então se abriram. O que aconteceu? Olha o milagre, que maravilha que aconteceu na vida deles. No momento em que Jesus, vamos ler um pouco aqui, no versículo 30, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Jesus
já tinha cumprido a sua missão, ele já estava sendo glorificado. Então ele desapareceu naquele momento, mas abriu os olhos daqueles discípulos. E o que aconteceu então com aqueles dois homens? Retornaram para anunciar que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Interessante, meus irmãos, aqueles dois homens caminhando, e no relato diz, nós fomos pesquisar, que era mais ou menos de 10 a 12 quilômetros de distância Jerusalém de Emaús. E eles caminharam por um bom tempo. Jesus entrou com eles, já era noite, já é tarde, o dia reclina. E naquele momento em que abre os seus olhos, diz então que eles voltaram. Eles voltaram anunciando a palavra de Deus. Não teve empecilho nenhum, nem o empecilho da noite, nem medo, mas eles precisavam de falar. Isso é uma lição importante para nós, que nós precisamos anunciar. Uma pergunta para mim e para você: por que você foi salvo? Para que você foi salvo? Para ir para o céu? Para estar com Jesus? Ou tem uma missão? E essa missão, nós sabemos que essa missão ela é árdua, irmãos. Essa missão não é fácil, mas temos que fazer. E muitas vezes nós olhamos, mas os nossos olhos podem estar como que fechados e não entender aquilo. Nós sabemos que o inimigo ele trabalha 24 horas para atrapalhar a nossa comunhão, o nosso entendimento, fechar os nossos olhos para você não ver, para você passar despercebido. Ah, não, isso aí é para o pastor, é para o presbítero, é para o presidente das entidades lá, é para o evangelista, é para o missionário. Também, mas é para mim, para você, para cada um. Cada coração liberto por Jesus é um missionário. Cada coração sem Jesus é um campo missionário. Eu não me esqueço, reverendo Jairo sempre frisava, isso ficou gravado para mim. Quem não tem Cristo no coração é um campo missionário. Não pense naquelas terras distantes também, mas pense na pessoa que está muitas vezes no seu lado. Não tem Jesus. Ah, aquela pessoa não quer saber de nada, não quer ir para a igreja. Mas você já falou com ele, você já orou para ele. Muitas vezes nós não fazemos isso, irmãos. Não podemos desanimar. Retornaram para anunciar que Jesus está vivo. Jesus entra em nosso coração para fazer mudança. Jesus entra em nosso coração para fazer mudança. Não é para ficar tudo do mesmo jeito, os mesmos hábitos, os mesmos defeitão que eu tinha. É para mudança, e ir melhorando cada dia mais. E um ponto muito importante que diz aqui, nós precisamos dispor tempo para Deus, ter desejo de ler as Escrituras, testemunhar de Jesus. Esses são os pontos importantes para a vida de um cristão. Dispor tempo para Deus, ter desejo de ler as Escrituras. Não é vou ler porque está marcado para mim ler 2 capítulos hoje. Então já li os 2 capítulos, mas muitas vezes pode acontecer, meu irmão, com cada um de nós, você lê 2 capítulos da Bíblia e se perguntar para você daqui a pouco tempo, o que você leu? O que te chamou a atenção? Não sei. Não adiantou nada, não adiantou nada.
Você só leu, muitas vezes nem para um desenvolvimento da sua leitura não valeu. É preciso ter desejo de ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus através da leitura da palavra de Deus. Desejo de ler as Escrituras. Coragem para testemunhar. Os 2 discípulos voltaram para anunciar que Jesus está vivo. Para nós concluirmos, um lembretezinho somente para nós, para todos nós. Você conhece as Escrituras o suficiente para crer em Jesus de todo o coração? Essa pergunta fique incomodando mesmo. É para incomodar mesmo. Todos nós. Você conhece as Escrituras o suficiente para crer em Jesus de todo o coração? Abraçar. De todo o coração é quem abraça essa causa, quem entrega a vida. Isso é crer de todo o coração. Aconteça o que acontecer, eu vou até o fim. Fui salvo por Jesus, Ele morreu na cruz. Eu não vou abandonar o barco, não. Esse é o cristão autêntico, genuíno, aquele que foi realmente redimido pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe ricamente e que o Santo Espírito possa estar colocando no nosso coração todo aquilo que nós precisamos aprender e possa trabalhar no nosso coração. Que a palavra do Senhor trabalhe no nosso coração, não a minha, mas a palavra de Deus trabalhe no nosso coração para mudança, para melhor. Que Deus nos abençoe. Amém?